programação do Abordo Notícias. Esse assunto explodiu tudo! E agora, meus queridos, tomou conta das redes sociais, dos portais de notícias. E nós estamos trazendo aqui para você esse assunto como sempre. Exclusivo. Operação Immere. O resgate clandestino de Nicolás Maduro por Luiz Inácio Lula da Silva, pelo seu regime, pelo Brasil. Rapaz do céu. Presta atenção. O planejamento do resgate do presidente, né? Ó, a matéria está tratando como presidente, mas ninguém escreve presidente, nem portais de esquerda escreve presidente. Eu vou corrigir aqui. O planejamento do resgate do ditador Nicolás Maduro, discutido entre os governos brasileiro e o venezuelano, e as alternativas estudadas e a reação das Forças Armadas brasileiras ao plano proposto. Isto está postado em defesanet.com.br. As informações aqui tá bem, vamos pular, vamos aqui. Olha só, nos círculos fechados do Itamaraty, em despachos sigilosos, uma palavra começou a ser sussurrada. O nome da operação é Operação Immere. O nome, tomado emprestado da serra que divide Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza o ponto de contato entre duas realidades distantes. De um lado, a democracia ainda perfeita, mas pujante do Brasil, e do outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro. O gozado é que no começo eles chamaram o Nicolás de presidente, né? Mas tá tudo certo, corrigiram aqui embaixo. Cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e aliança com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas como resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo na América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Donald Trump determinou o deslocamento de 4.000 militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação da guerra contra o narcotráfico. Na prática, trata-se de um recado inequívoco os Estados Unidos não aceitarão o chamado Cartel de los Soles, travestidos de governo venezuelano, continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e a Europa. Nicolás Maduro já classificado como terrorista em documentos oficiais de Washington, foi apontado como líder central dessa rede criminosa. Como provas robustas, sua ligação direta ao cartel de Sinaloa, no México, e o grupo paramilitar venezuelano Tren de Araguaia. A recompensa pela sua captura foi elevada a $50 milhões, patamar reservado apenas para figuras do terrorismo global, reforçando a visão norte-americana de que Maduro não é um chefe de Estado, mas sim um criminoso internacional a ser neutralizado. O cerco norte-americano provocou reações imediatas em Caracas, expondo a verdadeira fragilidade do regime. Em pronunciamento televisionados, Nicolás Maduro mobilizou mais de 4 milhões, é exagero, né? Tá bem? Mas vamos lá, né? Mobilizou 4 milhões de milicianos, incitou civis armados e acionou sistemas de defesa aéreo de origem russa, enquanto ordenava ao general Domingos Hernández Lares, comandante do
Comando Estratégico Operacional da FAMB, Força Armada Nacional Bolivariana, que elaborasse planos de contingência para enfrentar uma intervenção legítima liderada pelos Estados Unidos. Ao seu lado, o almirante Ramígio Carlos, ministro do Interior e peça-chave na manutenção da ditadura, esforçava discurso de resistência contra o imperialismo, tentando marcar o colapso estrutural de seu governo. Por trás do tom marcial, contudo, se revela a realidade. A Venezuela enfrenta um colapso econômico profundo, perda total de legitimidade internacional e sérias divisões internas nas Forças Armadas, muitas das quais já enxergam um futuro em sustentar um regime conhecidamente criminoso e narcoterrorista. É nesse contexto que surge a Operação Imeri, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais, à margem da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, em Bogotá, agora, entre os dias 21 e 22 de agosto de 2025. Este mês, a semana passada, 5 dias atrás. Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, como as medidas de assessores militares, teria ventilado a possibilidade de extrair Maduro e parte de sua cúpula, entregando a custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando do Sul, dos Estados Unidos ou de grupos de resistência armados. O plano possui duas vertentes complementares. A primeira, de caráter ostensivo, mobilizaria 12 meios navais e aeronaves da Marinha Brasileira, incluindo porta-helicópteros multipropósito Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essa força, apoiada por destacamentos de operações especiais do Batalhão de Operação ou de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupo de Mergulhadores de Combate, poderia estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras para o exterior em operações de guerra ou conflito de caráter ofensivo depende de autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política de Lula seria classificar a operação como não intervenção ou ação bélica, mas como um exercício militar combinado em águas internacionais. Amparando-se no artigo 84, inciso 8º da Constituição, que oferece ao presidente competência de exercer o comando supremo das Forças Armadas, e em decretos que regulamentam a participação das Forças Armadas em exercícios conjuntos, o Executivo emitiria uma ordem direta de mobilização, alegando tratar-se de uma missão de treinamento e presença dissuasória ou dissuasória. Dessa forma, o governo contornaria a necessidade de tramitação legislativa, aproveitando-se de uma brecha jurídica já utilizada em ocasiões passadas, como em operações de paz, exercícios navais multilaterais. O jornal O Globo publica a nota da notícia de fontes do Itamaraty. Movimentação naval dos Estados Unidos perto da Venezuela acende alerta no Brasil sobre segurança, comércio e impactos humanos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mostrando uma face tensa e preocupada um dia após a reunião. Não, essa parte aqui não precisa, tá? Vou pular.
comentando a foto, eu não tenho uma foto aqui para te mostrar. A segunda alternativa especulada é igualmente audaciosa infiltração aérea de um KC-390 Milênio das Forças Armadas Brasileiras. O cargueiro seria tripulado por aviadores experientes da base aérea de Anápolis e teria a bordo destacamento combinado de operações especiais, composto por militares do Comando de Operações Especiais do Exército e do Comando Naval de Operações Especiais da Marinha e do PARSAR das Forças ou da Força Aérea. Essas unidades já posicionadas na região amazônica em virtude de Operação Atlas seriam destacadas para executar a missão de infiltração rápida. O plano previa um pouso de assalto em pista previamente selecionada. O KC-390 trocaria o solo em velocidade reduzida, sem interromper completamente o movimento, permitindo a extração imediata de Nicolás Maduro e de seus colaboradores mais próximos. No mesmo instante, a aeronave realizaria uma manobra de meia volta no próprio eixo da pista e retornaria ao voo sem perda de tempo, minimizando a janela de exposição. O destino seria a base aérea de Boa Vista, em Roraima. O voo de Boa Vista até Caracas retorno dá uma cerca de uma distância de 3.000 quilômetros. Caso for Manaus, a ida e volta são 5.000, onde os setores do Itamaraty estão planejando isolar uma área de segurança. Dali, Maduro seria encaminhado a uma instalação protegida sob vigilância permanente do Estado brasileiro. Numa manobra, se apresentaria ao mundo como cooperação humanitária, mas que na leitura dos Estados Unidos nada mais seria que uma ação para salvar um ditador narcoterrorista e proteger sua rede de poder. O plano original prevê um voo de Boa Vista a Caracas, Boa Vista, numa distância de 3.000 quilômetros, ou Manaus, Caracas, Manaus, numa distância de 5.000. A velocidade superior do KC-390 seria um efeito surpresa. Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, em conjunto com a inteligência, já mapeou a precisão, os interesses, os planos do governo brasileiro. Quando a hipótese de operação foi apresentada internamente de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veemente negativa, recusando-se participar ou colaborar com a extradição de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Militares do Corpo de Fuzileiros Navais se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. Os Estados Unidos não apenas monitoram cada movimentação com a atenção máxima, mas também se posicionam para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de projeção e poder de justiça internacional permaneça sob supervisão e controle dos Estados Unidos. O Washington já deixou claro: caso o Brasil insista em avançar com essa operação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando e reforçando as restrições já existentes contra setores estratégicos brasileiros ligados à defesa e ao comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer conivência com a ditadura venezuelana. Essa vigilância demonstra que, mesmo diante da tentativa de mascarar a operação como exercício militar ou ação humanitária, a capacidade de reação e de pressão norte-americana está plenamente consolidada, mantendo o controle sobre o rumo da crise venezuelana e reafirmando o papel central dos Estados Unidos na manutenção da ordem
hemisférica. As movimentações recentes confirmam o enredo. A intensificação de voos de treinamento em Anápolis e Campo Grande. Deslocamento discreto de blindados para Boa Vista. Reforça a logística em Pacaraima, a cidade próxima à linha de frente amazônica. Esses sinais, quando analisados em conjunto, demonstram a coerência operacional da chamada Operação Imeri. A logística estratégica e inequívoca, os Estados Unidos não permitirão que Nicolás Maduro continue no poder, por reconhecer nele não um chefe de Estado legítimo, mas um narcoterrorista que sequestrou a Venezuela. O Brasil, sob a orientação do governo Lula, procura apenas criar uma cortina de fumaça, disfarçando sua colaboração com Caracas sob o pretexto de estabilidade regional e controle migratório em Roraima. A chamada Operação Imeri não representa uma ação humanitária, mas uma tentativa deliberada de evitar que Maduro e seus cúmplices sejam capturados, julgados em cortes americanas ou neutralizados por operações de precisão do Comando Sul, ao levantar a hipótese de utilizar meios das Forças Armadas. A estratégia lulista busca preservar um regime criminoso da responsabilização internacional. Contudo, é a firmeza dos Estados Unidos que define os rumos do hemisfério. O Washington demonstra que nenhum esforço clandestino será capaz de obstruir o curso da justiça e a queda de Nicolás Maduro é apenas uma questão de tempo. Um movimento decisivo não apenas para a Venezuela, mas para a segurança da região. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo até aqui? Entenderam até aqui? Vou desenhar para você. E as coisas estão muito claras aqui na nossa cabeça. Isso, segundo a reportagem, isso foi tratado nessa visita. Ó, aqui eu peguei isso no Itamaraty, Brasil, tá vendo aí? À margem da reunião ministerial da Organização dos Tratados de Cooperação Amazônica em Bogotá. O ministro Mauro Vieira reuniu-se com o chanceler da Venezuela, Ivan Gil. Só para constar, meus queridos, Bogotá é na Colômbia. O ministro não esteve na Venezuela, tá bem? Olha os dois aí, como a matéria tratou, aparentemente, discutindo outras coisas, mas que o que de fato teria sido discutido, uma ação brasileira para resgatar Nicolás Maduro. Enquanto você acha que do lado de lá existe um maluco, existe do lado de cá um outro maluco. E a reunião de dois malucos só poderia terminar em merda mesmo. Onde passa na cabeça desses loucos que os Estados Unidos irá permitir que o Brasil resgate Nicolás Maduro e o Lula? A matéria diz que seria uma ação humanitária. Fábio, o Brasil nunca fez isso. Acabou de fazer, rapaz. Buscou a Herédia, né? Nadine Herédia, ex-primeira-dama do Peru, enviou um avião, foi lá e resgatou ela, trouxe para o Brasil. Se já não valesse os vagabundos que nós temos aqui, trouxe mais essa mulher condenada por corrupção. Ela, o marido dela, 15 anos de cadeia. Condenada. Olha que loucura, minha gente. Alguém que acompanha o meu canal, vai comentando aí, comenta 20. E se você se lembra que eu falei isso. Eu disse o seguinte: qual o tipo de Lula nós iremos receber
depois da ida dele à Colômbia. Olha aí na tela. O Lula esteve, rapaz, há 5 dias na Colômbia. O presidente da Colômbia é parceiro de Nicolás Maduro. O presidente da Colômbia já declarou que caso os Estados Unidos faça qualquer tipo de operação contra Nicolás Maduro, a Venezuela pode contar com a Colômbia. Que loucura, meus queridos. Isso daqui é simplesmente loucura. Eu vou continuar aqui com algumas situações aqui para você. E já começou, esse assunto começou a movimentar, está tomando conta aí de todos os, entendeu? Site diz que o governo Lula tem plano para salvar Maduro. Vai lá. Vão lá. O Gustavo Gaia, ele comentou, tá bem? A respeito dessa situação. Ele fez um vídeo, fez todo o comentário. É claro, ele faz vídeo muito menor do que o meu. E até por isso eu preferi eu mesmo explanar. Só que eu queria que vocês prestassem atenção no comentário do Gaia, após ele relatar tudo que eu estou relatando aqui para você. Ele fez esse comentário. Vou pegar só a parte do comentário mesmo. Vamos ouvir o Gustavo Gaia. Se o Lula faz isso, aí o Brasil passa a ser um país apoiador de narcoterrorista. Aí já é uma outra coisa. Aí já não é o Moraes, violador de direitos humanos. Não é mais a questão da censura das Big Techs. É colocar o Brasil no mesmo nível de Irã. Irã, o Lula tá... O embargo que os Estados Unidos pode colocar no Brasil vai destruir o nosso país. Aí já não é uma questão de tarifaço. Embargo. O que é embargo? Qualquer país do mundo que fizer negócio com o Brasil fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Você está entendendo a gravidade disso? E o Lula vive essa ilusão achando que a China vai tomar conta e vai ajudar, querendo vender o Brasil para a China, como já está vendendo as terras raras e mineração e tudo mais. Só que a própria China está fazendo acordo com os Estados Unidos de comprar soja de lá. Soja que comprava daqui agora está indo comprar de lá. Gente, eu estou gravando esse vídeo para que ele viralize. Por favor, divulgue esse vídeo e para que o governo tire isso da cabeça. Isso é ir longe demais. É colocar o Brasil apoiador de terrorista, nível Irã. Olha o que está acontecendo com o Irã. É embargo, é a destruição completa. Nem a China vai fazer negócio com o Brasil, porque se a China fizer negócio com o Brasil, ela fica proibida de fazer negócio com o seu maior país consumidor, que é os Estados Unidos. E a China não sobrevive se ela não vender para os Estados Unidos, porque não tem país que consuma igual ele. Tudo isso para proteger um narcotraficante, ditador, psicopata, que o Lula sabe que se ele for preso, se ele for realmente capturado e levado para os Estados Unidos, ele vai abrir o bico e vai falar tudo o que eles fizeram pelo PT, o dinheiro do narcotráfico, as pessoas que eles financiaram, os crimes do Lula, né, o metrô de Caracas, como foi desviado dinheiro de lá. Olha o nível que nós chegamos, meu Deus do céu. É isso tem que ser divulgado, porque eu tô vendo que tá saindo em alguns lugares, mas as pessoas estão com medo de falar. Se o Brasil servir de paraíso para corrupto, para narcoterrorista, traficante, meu amigo, esquece. Aí já não vai ser nem questão de ser par internacional, nem anão diplomático, não. Vai ser uma vergonha. É indescritível o buraco que nós estamos prestes a entrar se essa operação Imerim, que saiu de dentro de denúncias de dentro das Forças Armadas, vazadas justamente a quem fez isso, tá tão desesperado com as consequências dessa ação, que eles vazaram a informação na esperança de que algo seja feito, de que isso não seja levado adiante. Olha o buraco que a gente se encontra, gente. Pelo amor de Deus. Então agora, divulga, vamos ver se esse pessoal tira isso da cabeça. Muito bem, joga pra frente o nosso conteúdo aí, tá bom? Nós estamos... né, diferente do Gaia aí, eu fiz um resumão assim, te contando tudo, tá? Te contando tudo, beleza? E a gente não parou por aqui não, então compartilhe e leve pra frente o nosso conteúdo aí, ajude também com o Pix, porque aqui a gente traz conteúdo exclusivo pra você, conteúdo de primeira qualidade. Ó, presta atenção aqui, ó, grave.
Trump enxerga Lula como o amigo dos meus inimigos e considera dobrar a aposta contra o Brasil, é o que afirma aliados. Colocaram ali para simular uma foto do presidente da China, tá? Mas aqui vamos trazer para o contexto dessa Operação Imery, uma operação para buscar Nicolás Maduro. Presta atenção. Donald Trump, desculpa pela ofensa também, o Donald Trump enviou navios, porta-aviões, homens, 4.000 homens, e já eu vou falar, enviou mais agora, enviou outro submarino e outro navio. Aí me aparece o Lula querendo pegar um avião e partir de Caracas ou de Manaus e fazer uma operação Caracas-Manaus, fazer uma operação Boa Vista em Roraima a Caracas na Venezuela, retornar para Boa Vista, que vai dar ida e volta 3.000 quilômetros, uma operação Manaus, Caracas-Manaus, que daria 5.000 quilômetros. Tudo para quê? Para resgatar Nicolás Maduro, que sim, está prestes a ser executado pelos Estados Unidos. Se você não entendeu isso, você é um tremendo de um desinformado, porque não acompanhou tudo, ou porque não quer enxergar a realidade, ou porque não acompanha o meu canal. Eu precisava vender meu peixe, né? Então, o que acontece? Presta atenção. Os Estados Unidos estão pagando 50 milhões de dólares para quem entregar a cabeça do Nicolás Maduro. Não aparece ninguém que entregue a cabeça dele. Eles vêm para a fronteira, para o mar do Caribe. Se você pegar um geopolítico, alguém, aí, principalmente se ele for um professor de história da esquerda, ele vai falar que não, que o Trump tá só fazendo uma pressãozinha, porque o Trump quer o petróleo da Venezuela. Mas se liga, não é de agora que os Estados Unidos oferecem recompensa milionária pela cabeça de Nicolás Maduro. Você se lembra muito bem que até na época do Biden não afrouxaram as sanções contra a Venezuela. Outra coisa que eu gostaria de te falar, eu já falei aqui no programa e vou repetir. Você se lembra que Hugo Carvajal, ele foi ouvido nos Estados Unidos e confessou todos os crimes, se declarou culpado. Sabe quando aconteceu isso? No mês 6. Quem é Hugo Carvajal, Fábio? É o tal do polho, frango, né? Em espanhol, é simplesmente o homem responsável pela inteligência da Venezuela, o homem que está denunciando tudo, que disse, saiu até em reportagem aqui no Brasil, reportagem na TV Record, de que o PT recebeu dinheiro do narcotráfico, cartéis de droga na América Latina financiou o PT. Essas são as denúncias de Hugo Carvajal. Ele que se declarou culpado no tribunal americano, está preso e deve receber aí uma condenação até outubro. Aí o Brasil é o Brasil das coincidências. Eu não acredito que isso é uma mera coincidência. Depois dos Estados Unidos ouvir Hugo Carvajal, aumenta-se a procura por Nicolás Maduro. Você tá de brincadeira com a minha cara que é uma mera coincidência. No mês 6, a gente passa o mês 7, mês 8, o Trump vem pra cabeceira da nossa América Latina, da nossa América do Sul. Os caras estão ali no Caribe. E não tá parando de mandar mais equipamento ali, não. Tá mandando tudo. Aí o Lula acha o quê? Que ele é Deus. Que ele vai atravessar e vai buscar o Maduro e trazer o Maduro pro Brasil. Ah, meus queridos, arrumou problema. Olhe-se lá, não sei se os Estados Unidos podem fazer isso, derrubar um avião do Brasil ali e ousar entrar num plano desse.
tá? Eu vou te falar já. Eu vou te atualizar sobre uma informação aqui da Argentina e vou te falar que os Estados Unidos enviou outro navio e outro submarino para a região. O negócio não tá fácil lá não. O bicho tá pegando. O cerco tá se fechando. Aquilo que tá maduro vai ficar podre. Na tela do Abordo Notícias. Enquanto isso, se der, colabore com o nosso programa. Tem um Pix aqui. Qualquer valor, entendeu? Você pode mandar aqui. Você que é uma pessoa abençoada e tem essa condição, me ajude, por favor. Tá bem? Abençoe o meu canal. Por isso você é abençoado. Porque você abençoa. Na tela. A Argentina classifica cartel ligado a Maduro como grupo terrorista. Olha Lembra quando ele, bravateiro como ele é, ele foi lá e disse que se os Estados Unidos entrasse em guerra contra o Nicolás, ou a Venezuela, ou o Nicolás Maduro, toda a América Latina iria defendê-lo? Olha aí. A Argentina acabou de classificar cartel ligado a Maduro como grupo terrorista. Eu duvido se o Brasil tomará uma atitude dessa. A Argentina seguiu os Estados Unidos e classificou o cartel de Los Soles, que Nicolás Maduro é acusado de liderar, como organização terrorista. O Brasil não reconhece. Quando eu falo Brasil, eu falo Brasil de Lula, o governo, tá bem? Entenda isso. Os brasileiros, sim. Mas o Brasil, e aí é verdade, tá bom, gente? Aí é o Brasil mesmo. O Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Os Estados Unidos pediu para o Brasil reconhecer PCC, Comando Vermelho, as facções que atuam no Brasil como grupos terroristas. Eles não aceitaram. É nunca que o governo Lula vai reconhecer o grupo ligado a Maduro como um grupo terrorista, o chamado Los Soles, em tradução livre, os sóis, tá? Porque na Venezuela eles não têm estrela na farda, tá? Os militares traficantes, os narcotraficantes militares, eles não têm estrelas, são sóis. Então Los Soles, né? Cartel de Los Soles, são os sóis, cartel de os sóis, tradução livre aqui. Então, o que acontece, minha gente? Eu duvido. Sabe quem também? O Paraguai, tá? O Equador reconheceu. A América Latina está se cercando. Só na cabeça do Lula, onde o Equador, Paraguai, agora Argentina, Trindade e Tobago, né? Um nome que eu não sei falar direito. Lá em cima também já deu todo o apoio, liberando os Estados Unidos para usar as suas águas, né? A região costeira. E o Brasil tá o quê? Lula, segundo aí o que vazou das Forças Armadas, tá querendo buscar o Nicolás Maduro. Esse povo tá querendo é que os Estados Unidos mandem uma bomba nesse avião aí da FAB. Só pode, tá? Só pode. Presta atenção. A informação está na tela para você que sintoniza o nosso canal. Fonte, Revista Oeste. Trump envia submarino nuclear e outro navio de guerra à Venezuela. Isso daqui não é notícia, tá chegando esses navios, não. É outro navio, tá bem? Presta atenção. Trump envia submarino nuclear e outro navio de guerra à Venezuela. A matéria é de agora, dia 26, ontem, 13h. Os Estados Unidos ampliam a presença naval no Caribe desde a semana passada, quando direcionaram 3 destroyers para a região. Agora é mais um submarino nuclear, tá?
e outro navio de guerra. A declaração dos Estados Unidos. O Lula é inimigo, é amigo de nossos inimigos. O que os aliados estão dizendo? Os Estados Unidos irá dobrar a aposta contra Lula. Acabou. Tá? Simplesmente acabou. Aqui. Petro nega a existência do Cartel de los Soles da Venezuela. Presidente da Colômbia rejeita acusações dos Estados Unidos sobre o grupo criminoso e defende a coalizão internacional para combater o tráfico de drogas. Ou seja, eles não fizeram bosta nenhuma, não fizeram absolutamente nada. Aí agora que os Estados Unidos foi para lá, sabe quem diz que vai combater? Mandou 15 mil homens? A Venezuela. Esses caras, esses 15 mil homens e mulheres, foram para proteger, aliás, para combater ou para proteger? Imagina, o Maduro é acusado pelos Estados Unidos de enviar drogas para os Estados Unidos, Europa e também o Oriente Médio. Aí agora a própria Força Armada da Venezuela vai prender droga. Você tá vendo? Não deixa os americanos prender minha droga não, meu. Prenda minha droga, traga toda a minha droga pra cá. Olha que loucura é isso, gente. Os Estados Unidos vai pra lá pra prender droga, pra prender traficante, pra prender todo mundo. Aí o Maduro imediatamente coloca os homens dele, como eu disse, 15 mil homens. Foi lá pra região da divisa com a Colômbia. Olha só. Esse cara aqui é sócio do Maduro, tá? E é com ele que o Lula estava, ó. Até, entendeu? Em meio ao vazamento dessa loucura aí de buscar o Nicolás Maduro, ó. Lula participa de cúpula de países amazônicos em Bogotá. Bogotá é Colômbia, meu. Na foto ali tá o Petro, do lado do Lula. Por que o Lula não tá lá no cantinho com esse presente aí que eu nem sei quem é? Tá do lado. Exatamente do lado do Petro, que agora, olha aí, nega a existência de Cartel de los Soles. Esse cara que eu já falei pra vocês, ele simplesmente, tá? Simplesmente é sócio do Nicolás Maduro. Esse cara diz que não existe Cartel de los Soles, não existe, que a Venezuela é soberana, que os Estados Unidos não podem fazer uma coisa dessa. É o mesmo papel que Luiz Inácio Lula da Silva está tomando, tá? Aqui, Maduro reage à mobilização militar dos Estados Unidos. Ninguém toca nessa terra. Os Estados Unidos ordenaram o envio de mais embarcações de guerra para o sul do Caribe. Duas fontes informadas sobre a movimentação disseram à agência Reuters. O ditador venezuelano Nicolás Maduro reagiu à escalada de tensões em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Em programa de televisão estatal na segunda-feira, dia 25, Maduro Maduro questionou o que faria o governo americano, o que fariam as forças militares, o que fariam os tribunais dos Estados Unidos se um americano, homem ou mulher de qualquer classe social, seja um líder de opinião ou um líder de um partido político ou de uma força política que esteja contra o governo no poder, convocasse outras potências, não vou citar nenhuma, outra competência para que venham com seus navios, bombardeiem, matem e intervenham. O que aconteceria nos Estados Unidos? É uma pergunta simples. Quem responder essa pergunta estará respondendo a pergunta sobre a Venezuela. Ô Maduro, não esquenta não, tá bem? Eu tenho certeza que os Estados Unidos não têm nenhum tipo de intenção de combater
a Venezuela. E sim, prender você, te levar, te julgar, te condenar. Olhe lá, se não levar os seus pedacinhos, tá bem? E quiçá fazer o mesmo que fez aí com o Osama Bin Laden. Descartou no mar, né? Nem o corpo foi entregue aí aos seus seguidores. Vamos aqui pra frente. Lembra que a gente trouxe um velhinho sendo promovido? Coisa esquisita, né, gente? Agora saiu a matéria aqui completa, ó. Sob pressão dos Estados Unidos, Maduro promove embaixador general. Manobra de ditador busca garantir a lealdade da elite militar. Rapaz, chegou o velhinho, olha o velhinho, tá quase morrendo, né? Tem aquele vídeo. Que coisa esquisita, gente, esse exército aí do Nicolás Maduro. Agora catou um velho, promoveu o velho, ficou com medo, né? É o embaixador, ó, para garantir a lealdade da elite militar. Um negócio esquisito, um ritual estranho, um negócio, né, estranho pra caramba, bem feio mesmo. Aqui, ó, indígenas prometem apoio a Maduro e viram piadas nas redes sociais. Com arcos e flechas, aliados da ditadura venezuelana dizem que vão garantir a paz e a soberania até que o poderio militar dos Estados Unidos, ante o poderio militar dos Estados Unidos. É esse tipo, gente, esse cara está se preparando para não entrar numa guerra mesmo. Eu mostrei, vocês já devem ter, se você não viu, você deve ter visto em outro lugar, o tipo de gente que esses caras estão convocando para guerra. É um bando de pessoas idosas. Estão alistando, gente. Não tem limite de idade, não. Chegou um velhinho lá que consegue segurar um cabo de vassoura. Já era. Já era. Bem-vindo. Agora os índios. Meu Deus do céu. Ai. Tudo escravo, né, gente, do regime, né? Venezuela diz que Estados Unidos ameaçam paz com navios e pede apoio à ONU. Olha aí. Agora a ONU tem valor. O ministro das Relações Exteriores do país realizou um encontro com a autoridade da ONU diante das tensões com os Estados Unidos da América. Diante de tensão com os Estados Unidos. Agora a ONU vale. Na hora da ONU ir lá e classificar esse povo tudo como vagabundo, aí não pode. Agora a ONU tem valor. Muito bem, meus queridos, já apareceu aí, né? A gente vai sair um pouquinho aqui do assunto da Venezuela e vamos para um assunto mais local, tá bem? E a gente vai tratar agora sobre prisão de Jair Messias Bolsonaro, prisão domiciliar do Bolsonaro. O que acontece? Nós estávamos esperando aí aquela situação, né, que entrasse essa semana. Na semana passada, Alexandre de Moraes pediu para a defesa de Bolsonaro se manifestar a respeito aí de possíveis descumprimentos de medidas cautelares. E aí Bolsonaro usou o WhatsApp e o próprio Bolsonaro deixou claro, o WhatsApp não é rede social, através da sua defesa, né? Aí eu até disse aqui, isso vai valer agora da interpretação de Alexandre de Moraes. Porém, o Lindinho, o Lindbergh, foi lá, pediu para que a Polícia Federal acampasse a casa do Bolsonaro. Na verdade, o Lindbergh até pediu para que ficasse na porta do condomínio. Só que a Polícia Federal entendeu que não, tem que ficar junto com o Bonoro. Cara, tu acredita numa coisa dessa? Ele tá em prisão domiciliar, aí vão ficar ali os policiais federais dentro da casa do Bolsonaro. Meu, que loucura, meu! Moraes atendeu o pedido feito pelo líder do PT
com concordância da PGR, que entendeu haver risco de fuga do ex-presidente. Olha que loucura. Vamos para frente. Decisão de Moraes é ilegal, diz jurista sobre a vigilância de Bolsonaro. Para André Marsiglia, ordem não tem fundamentação, antecipa pena e pode configurar abuso de autoridade. Novidade, André Marsiglia. Vamos para frente. A gente vai correr aqui o barco aqui, beleza? Entenda como funcionará o policiamento na casa de Bolsonaro. Esse aqui eu quero trazer completo para você, pra gente entender juntos aqui, beleza? A decisão de Moraes atende o pedido da Procuradoria-Geral da República, que entendeu haver risco de fuga do ex-presidente. O magistrado destacou que agentes devem evitar a exposição indevida de Bolsonaro, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção das medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. Moraes detalha que ficará a critério da Polícia Penal do Distrito Federal a utilização ou não de uniformes e respectivos armamentos necessários. Eu falei que seria a Polícia Federal, né? Vai ser a Polícia Penal, me desculpem, tá bem? Para Moraes, o acompanhamento policial é adequado e necessário, considerando a proximidade do julgamento de mérito e o fundamento quanto à suficiência das medidas cautelares decretadas, verifica-se adequado e necessário monitoramento do réu investigado Jair Bolsonaro, em complemento às medidas cautelares impostas e referendadas pela primeira turma desta Suprema Corte, de modo a assegurar a aplicação da lei penal, escreveu o ministro do STF. Ô, gente, vamos lá. Alexandre de Moraes, me parece não ser um cara tão corajoso assim, não. Né? Tá prendendo o Bolsonaro aos pouquinhos. Eu falei sobre isso daqui. Olha só, gente, eu falei isso. E não foi uma vez, não. Primeiro, coloca uma tornozeleira no Bolsonaro. O povo fez o quê? Você me desculpa, o povo não fez nada. Fez bosta nenhuma. Fez porcaria nenhuma. O povo não fez nada. E a conversa era: o dia que prender Bolsonaro, o Brasil para, os caminhoneiros param, o agro para, a indústria para. Parou porcaria nenhuma. Parou nada. Aí depois pegaram o Bolsonaro e falaram: agora tu vai ficar numa prisão domiciliar. Fizeram nada. Quebrou o pau ali no dia e fizeram umas duas passeatas ali com uma galera com intenção eleitoreira. E dane-se, meus queridos. Dane-se, seja quem seja. Ah, mas é da direita, Fábio. Dane-se se é da direita. Depois eu descobri que ele tá doente. Tá bem? Ah, mas tá doente, não pode mandar outro? Aí fizeram a caminhada e pá. Com tem intenção eleitoreira, sim. E eu tô nem aí. Entendeu? Tô nem aí, meus queridos. Olha, sinceramente, eu estou nem aí pra isso. Ah, mas o cara é amado, Fábio, pela direita, é amado no Brasil. Dane-se se é amado no Brasil, se já fez muito pelo Brasil, eu quero que dane-se. Puxou fila e depois pulou do barco, simplesmente. Ah, mas ele ficou doente, colocasse outro. Ou então eu pergunto pra vocês, cadê as pessoas que iriam fechar o Brasil? Ah, mas não prendeu o Bolsonaro. Prendeu, seu lunático. Prendeu o Bolsonaro. Prendeu, o Bolsonaro tá preso. Aí agora, simplesmente, o Alexandre de Moraes determina que vão ficar ali agentes, eu até falei Polícia Federal, me perdoem, agentes vão ficar dentro da casa do Bolsonaro. Olha isso aqui, ó. Polícia Federal pede a Moraes vigilância 24 horas
dentro da casa de Bolsonaro. Quem são esses homens aqui? São os segurança dele. Já não basta os seguranças que o Bolsonaro tem que usar, né? Olha isso daqui, gente. O diretor-geral da Polícia Federal. Quem é o diretor-geral da Polícia Federal, gente? Andrei Passos Rodrigues. Indicado de Lula. Sancionado pelos Estados Unidos, perdeu o visto, proibido de entrar nos Estados Unidos. Diretor-geral alega que a presença de equipes de vigilância somente nas imediações da casa de Bolsonaro não evitariam fuga. Meu Deus do céu, gente. Você tá ouvindo isso? Sabe quem falou isso? Andrei Passos Rodrigues. Presta atenção, minha gente. O diretor da Polícia Federal indicado por Lula. Os caras estão usando tudo que tem nas mãos para poder ir para cima do Bolsonaro. Tudo. Absolutamente tudo, gente. Tudo que eles têm nas mãos. Sabe por que não prendeu o Bolsonaro? Porque não tiveram coragem. Eles estão fazendo isso aos pouquinhos. Aí eu volto na hora que eu disse. Eu falei. Sabe o que eu falei? Vão fazendo isso aos pouquinhos. Porque na hora que... Tirei a música aqui. Na hora que, pá! Colocou o Bolsonaro na grade. Fazer o quê? Bolsonaro tá preso, né? Agora a gente vai votar em quem ele indicar. Desse jeito. Não, que agora a gente vota em quem o Bolsonaro indicar. Se o Bolsonaro indicar o caramelo, a gente vota no caramelo. Não, agora é só votar em quem o Bolsonaro indicar. A mesma turma que disse, se prender o Bolsonaro a gente para o Brasil, disse. Se o Bolsonaro indicar o caramelo, a gente vota no caramelo. Mas na hora que o Bolsonaro falar, é o Eduardo. É o Tarcísio. É o João e a Maria. Vão tudo derreter igual um bando de açúcar. Não vem com gracinha não, que é verdade. Os mesmos que falaram, se prender Bolsonaro a gente para o Brasil. Se prender Bolsonaro vai ter guerra civil. Não que eu tô clamando por guerra civil, longe de mim. Se prender o Bolsonaro vai ter uma guerra civil. Um bando de frouxo. O primeiro que fala em guerra civil é o primeiro a ser o pior da turma, o mais traidor, o que vai abandonar Bolsonaro. Porque primeiro está buscando uma coisa que é crime, está buscando um negócio que descarta-se totalmente a possibilidade. A mesma turma que disse, se prender o Bolsonaro a gente para o Brasil e não parou, é a mesma turma que disse, se prender o Bolsonaro, agora ele indicar o cachorro caramelo, a gente vota no cachorro caramelo. Mentira! Mentira! Vai ficar por aí dizendo, eu não voto nesse, o Bolsonaro se uniu ao Centrão. Bolsonaro agora é do sistema, eu não voto nesse. Bate uma aposta aqui comigo? Quem quer bater essa aposta comigo? Hã? Quer bater uma aposta comigo? Quer pegar na minha mão? Quanto você quer valer? Acima de 10 reais, abaixo de 10 reais a gente aposta. Escuta o que eu tô te dizendo. Quer saber da verdade? Quer saber? Se prenderem Bolsonaro, colocarem ele numa cela da Polícia Federal, eu duvido. Olha pra mim, me desculpa o que eu vou falar. São importantes. Nós teremos meia dúzia de velhos cantando o hino nacional e rezando lá em frente à Polícia Federal. Você duvida? Quer que eu use um exemplo? Quantas pessoas foram a Brasília durante o período que o Bolsonaro ficou internado? Quantos estiveram lá na frente do hospital? Bolsonaro morrendo lá.
tá? Você sabe quantos? Entre 6, 12 pessoas ali que iam pra lá direto, tá bem? Eu não tô dizendo, presta atenção, eu não tô dizendo que o Bolsonaro acabou, que o Bolsonaro não arrasta a multidão, não é isso, gente. Não é isso que eu tô dizendo. É porque o plano tá dando certo e o povo não percebeu. Colocaram uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, ninguém fez nada. Eu não tô falando, gente, de guerra civil. Eu não tô falando de fechar Brasília. Eu não tô falando de invadir a Polícia Federal, tirar o Bolsonaro lá de dentro. Não! Isso é coisa de lunático, isso é coisa de maluco, isso é coisa de retardado. E eu não sou nenhum retardado e nenhum criminoso. Agora, o que acontece? Morderam a isca. Coloca uma tornozeleira no Bolsonaro. Determina uma prisão domiciliar. Agora colocam agentes. Aí, segundo a Polícia Federal, não pode ser do lado de fora da casa do Bolsonaro. Tem que ser dentro. Olha isso daqui, ó. Portal Metrópolis. Tá aqui, ó. Olha ali. Polícia Federal tem diretor. Foi o diretor geral, o diretor geral da Polícia Federal. Alega que presença de equipe de vigilância somente nas imediações da casa de Bolsonaro não evitaria o eventual fuga. Tá? Engraçado, o Bolsonaro vai o quê? Ele vai se escafeder? Ele vai fazer o quê? Ele não vai sair de carro, ele vai sair a pé, vai sair disfarçado de mendigo. Que loucura, meu. Que doideira. Louco. Vamos pra frente que eu ainda tenho bastante coisa aqui pra tratar com vocês. Enquanto isso, se der, gente, ajude o nosso canal, diminuiu muito as colaborações. Eu mantenho o meu dia a dia aqui com a sua colaboração. Qualquer valor que você mandar aqui pra mim, será muito bem-vindo, obviamente, claro, desde que vim de coração, tá bem? Deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Ai, meu Deus do céu. Ó, PF diz que o uso de tornozeleira não evitaria a fuga de Bolsonaro. Joga essa porcaria fora, então. Então vai lá e tira. Troca a tornozeleira, tira, que é uma humilhação pro Bolsonaro. Um cara que veio do exército, um cara que foi presidente da República, e sim, presidente da República, né? Faz ação com o Ministério da Justiça para prender traficantes, prender vagabundos. Cara que prende pessoas, agora tá preso com a tornozeleira no... Já que não serve pra nada, então tira essa porcaria. Porque colocar homens dentro da casa do Bolsonaro, agentes, eles vão fazer isso. Então tira essa porcaria. Reforço policial na casa de Bolsonaro vem após o pedido de petista. Adivinha quem? Adivinha quem? Eu vou colocar pra você, pra tu ficar louco juntamente comigo. Ficar bem brabo agora, tá? Se tu não for da turma, né? Se você não for da turma que se prender Bolsonaro eu vou pra rua, e nem foi. Se você não for da turma que se prender o Bolsonaro o Brasil para, e não fez nada, tá bem? Eu acho que tu não vai ficar nem brabo. Mas agora quem tem sangue nos olhos e se revolta com o que está acontecendo no Brasil não consegue ver um vídeo desse aqui até o final, não. Vamos lá. Uma vitória importante. Decisão oficial do ministro Alexandre de Moraes, onde ele manda colocar uma equipe em tempo integral na casa de Jair Bolsonaro. Olha um trecho da decisão. Que a Polícia Penal do Distrito Federal proceda monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu. Chega, né? Chega, né? Então tá bom. Aqui, ó. Esse é o cara. Rapaz,
Esse cara pediu para investigar Eduardo Bolsonaro, conseguiu. Esse cara pediu ele tem vários pedidos de prisão contra o Bolsonaro. Conseguiu colocar o Bolsonaro lá. Meus queridos. Exatamente. Uma Suprema Corte que atende os pedidos de um partido. E você sabe o que esse cara defende? Vou colocar aqui pra você, ó. Ai, tem música essa porcaria desse vídeo. Putz, meu, não vai dar. Mas vou colocar aqui, ó, pra você, tá bem? Sem vídeo, tá bom? Vou colocar sem áudio. Vou colocar com legenda, tá bem? Tem música e vai dar problema aqui no vídeo, ó. É fuzilamento. É assim que se trata, traidor da pátria. Apresentei um projeto, crime de alta traição nacional, prisão de 20 a 40 anos. Você pode pensar que é exagero, que não sei o quê. Quem trai a pátria é fuzilamento. Segundo eles, Bolsonaro, Eduardo, traem a pátria. Lembrando que é a respeito disso, né? Bolsonaro não está preso por tentativa de golpe de Estado. Não. Ele está preso por essa questão. Porque financia o Eduardo nos Estados Unidos a cometer traição à pátria. Vamos lá. Lindbergh Faria grava um videozinho. O cara que está suspenso no liminar Gilmar Mendes aqui no Supremo Tribunal Federal para exercer o mandato, já que ele foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. A acusação do senador Margarete é roubar dinheiro público da Prefeitura de Nova Iguaçu. E ele está aqui suspenso até hoje por uma liminar de um único ministro do Supremo, arrotando moralidade e inventando mais uma narrativa. Bolsonaro vai fugir, olha aqui o caminho para chegar, é rápido aí. Provoca o Ministério Público Federal, o senhor Paulo Gonet aceita a sugestão da assistência de acusação política do PT, submete ao ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui na imprensa, pelo menos hoje, que vão botar um porteiro agora da Polícia Federal na casa dele para revistar quem entra, quem sai e monitorá-lo com medo de fuga. Quer dizer, eles ultrapassaram há muito tempo o limite do uso da máquina pública para perseguir quem eles querem, submetem a uma humilhação uma pessoa correta, honesta, acusam de tudo menos de ser corrupto. Não adianta querer manchar a imagem dele com isso, que não consegue, porque as provas, né, saltam aos olhos e os fatos se impõem, mas só para fazer esse registro. Falou tudo, né? É revoltante, meus queridos. É simplesmente motivo de revolta, tá? Simplesmente. A oposição, né, já se levantou contra isso. O Nicolas chamou todo mundo de canalha. E vão fazer o quê? Não é? Vão fazer o quê? Eu não vi o Nicolas falar assim, pessoal, você que é de Brasília, amanhã nós vamos para a porta do condomínio do Bolsonaro. Ou nós vamos hoje para a porta do condomínio do Bolsonaro e lá nós vamos cantar o hino nacional, nós vamos gritar que tudo que está acontecendo é uma injustiça. E se o Bolsonaro indicar o caramelo, a gente vota até no cachorro caramelo. Ô, gente, eu sei que tem gente que vota se o Bolsonaro indicar o cachorro caramelo. Tá bem? Eu sei que tem gente que vota se o Bolsonaro indicar até o gordinho, tá bom? Eu sei que tem gente que vota, tá? Mas presta atenção, meus queridos. Tem muita gente que não tá nem aí pro que tá acontecendo. Preocupa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faz um barulhinho. Tem muita gente querendo chamar atenção para si. Muita gente querendo chamar a atenção para si. Simplesmente isso. Querem ser candidatos, querem ser se aproximar da família Bolsonaro, de uma certa forma,
E, gente, esse povo é vacinado para esse tipo de coisa. São vacinados para esse tipo de coisa. Entende? Vacinados para esse tipo de coisa. Ai, 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 minha gente. Aqui existe um Pix para você colaborar com o meu canal. Qualquer valor que você ajudar o meu programa será muito bem-vindo, obviamente, desde que vindo de coração, que você possa fortalecer o abordo. Chegou até aqui, você vai comentar 105. Comenta 105, tá bem? Programaço. Só quem gostou, comenta 105. Só quem gostou, comenta 105. Quem não gostou, tá tudo bem, me perdoe. Na próxima, quem sabe eu consigo te agradar, porque pode acontecer também, a depender do assunto, né? Talvez você não curte o que foi tratado aqui. Beleza? 11 95275 3898 é o Pix do Gordinho. Dá uma moral, minha gente. Ajuda o seu gordinho favorito. 11 95275 3898. Gordinho, não posso ajudar nem com R$1. Então, deixa uma inscrição. Deixa uma inscrição. Ah, isso aí eu posso, Fábio. Então faça. Melhor ainda, ative a notificação. Quando o Gordinho entrar no ar, você vai ficar sabendo. Ou não, a depender aqui dos bugs do YouTube. Beleza? 11 95275 3898. Se inscreva no canal e ative as notificações.